Olá, amados, a paz do Senhor. Voltamos aqui mais uma vez neste canal para reunirmos com os senhores, as senhoras que nos assistem, que nos acompanham, para prosseguirmos nas nossas reflexões. Essas reflexões é a busca do nosso melhoramento espiritual, do nosso aproximar com a consciência do Cristo, elevar a nossa consciência à consciência do Cristo e realmente sermos consolados pelo nosso Consolador. O tema de hoje, nós resolvemos prosseguirmos no mesmo assunto do vídeo passado, quando nós falamos do unigênito do Pai. E hoje nós gostaríamos de continuar a nossa reflexão nesse sentido, convidando o Senhor, a Senhora, para que se interiorize bastante, para que nós possamos meditar juntos e aprendermos mais um pouco a respeito desse tema tão importantíssimo para todos nós. Como eu havia dito naquele capítulo, o capítulo 3 ainda, lá dos versículos 16 em diante, eu vou ler o que nós meditamos no vídeo passado e vamos passar para o próximo tópico que nós queremos nos deter para a meditação de hoje, no mesmo assunto. O 16 diz então lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Amados, vamos nos deter aqui nesses pontos lidos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está o Cristo dizendo, em primeiro lugar, do nosso mundo individual, do nosso universo pessoal, que o unigênito dele foi dado a este mundo nosso, para que governasse esse mundo, levasse esse mundo a uma história feliz, a uma experiência feliz, e que nós voltássemos para a glória do Pai, mais experientes e mais iluminados do que quando aqui chegamos. Ele não veio para nos condenar, para condenar o ato da criação, do nosso viver, das nossas experiências terrenas, mas ele veio para iluminar esses atos, para dar validade a esses atos, enquanto atos construtivos, atos que nos eleva na nossa espiritualidade e nos torna a imagem e a semelhança do Deus que habita em nós. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Para que nós nos tornássemos esta imagem, foi que esta luz, o unigênito do Pai, uma partícula da consciência universal, foi colocada para habitar em nós, para ser o nosso luzeiro, o nosso candeeiro das nossas obras, para que nós não tropeçássemos,
para que nós andássemos nos caminhos e desviássemos dos obstáculos e não nos tropeçássemos. Foi para isso que ele veio. No entanto, quando o nosso ego, que é a nossa frequência pessoal, ela é inebriada com as imagens que nós mesmos produzimos para o meio, quando nós nos inebriamos com essa imagem e esquecemos do reto projetor dessas imagens, que é a nossa própria consciência, aí nós ofuscamos a nossa obra, nós colocamos um véu na frente da luz desse unigênito, colocamos uma nuvem separando esse unigênito de nós. É por isso que o Consolador viria, o que o Cristo viria nos tempos do fim, sobre as nuvens, que ele viria, o Consolador viria atrás das nuvens, essas nuvens que nós criamos da nossa ignorância, ele viria em nós. As nuvens criadas pelo nosso próprio ego, as nossas decisões arbitrárias, as nossas decisões não ouvindo esta consciência que habita em nós, esse unigênito do Pai em nós. E aí nós baixamos as nossas frequências e, como disse o nosso irmão em um dos seus vídeos aqui desse canal, nós levamos a nossa consciência em coma, ou seja, o reluzir desta consciência fica totalmente ofuscado pelos pulular dos nossos egos. Mas nem assim, esse unigênito do Pai em nós, ele nos condena por isso, ele respeita as nossas escolhas. Ele não condena a gente. A condenação, conforme diz lá o versículo 19 desse capítulo 3, diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ainda que essa maldade das nossas obras não seja contra o nosso irmão, o nosso próximo, mas é contra nós mesmos. A obra nossa se torna má quando ela é despida da luz da consciência que em nós está. Quando ela é totalmente emotiva e a consciência se inebria com ela. Ao assistir o filme da vida com aquilo que nós mesmos projetamos, porque o que nós vemos fora, o que nós imaginamos, apalpamos e enxergamos por fora é emanado por nós, da nossa consciência. Tudo é imagem projetada numa tela. Nós somos os projetores. Uma vez desligado esse projetor, a imagem desaparece. Existe um filósofo muito chamado, muito aclamado neste mundo, pelo mundo da filosofia, porque é um filósofo da antiguidade, uns 400 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo. Filósofo Platão, que tem muitos vídeos publicados a respeito dele. Ele conta um caso interessante lá da sua filosofia do mito da caverna. Quem tiver a oportunidade de assistir a esses vídeos que conta essa filosofia desse grande iniciado do Cristo, vai entender do que eu estou dizendo. Quanto nós somos ofuscados da luz, onde nós vamos parar? No fundo da caverna. E nós passamos a valorizar o quê? Uma pequena luz que às vezes uma fogueira projeta de nós numa parede, e nós nos deliciamos com aquela nossa sombra na parede. Assim nós também somos inebriados com as coisas de fora. Quando nós nos inebriamos com aquilo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, que a nossa boca degusta, que o nosso nariz cheira e agradavelmente, que as nossas mãos apalpam, e nós devotamos valor final nisso e nos apegamos a isso, as nossas obras são más.
E nós estamos condenados porque nós ofuscamos a luz. A condenação é essa. Nós tiramos a luz do nosso caminho. Certamente o que nos espera é uma cova. Como disse Jesus dos guias cegos. Então, esse unigênito do Pai, ele veio, amados, foi para evitar que caíssemos nessas tentações. Essas tentações da nossa própria criação, que nós não comêssemos desses frutos da nossa criação, que nós usássemos, que nós contemplássemos esses frutos, mas para adquirirmos mais experiência, para saber onde é que nós precisamos melhorar, que precisamos evoluir e continuar crescendo. Mas não para nos orgulharmos, ou comparar a nossa obra com a obra dos nossos irmãos, porque todos nós fazemos a mesma obra importante de salvação aqui na terra, porque todos nós somos anjos, porque viemos aqui com a missão de construir a nossa história. Amados, tudo é feito por nós, nada vem pronto de fora para nós. Tudo só acontece em nós. O que os nossos mestres, os nossos superiores podem fazer por nós é no máximo transmitir a nós essa experiência maravilhosa que eles tiveram. Mais nada. Certa vez, Santo Irmão Aldo conversando com uma pessoa na igreja, falando dos problemas e tudo, e aquela pessoa estava muito atarefada com o atendimento dos labores familiares, acudindo este, acudindo aquele, correndo atrás deste, daquele, e fazendo isso, fazendo aquilo. Santo Irmão Aldo disse: você quer salvar o mundo? Nem eu salvo o mundo. Eu não salvo. E isso é uma verdade, meus amados. Ele não salva. Ele dá caminhos. Ele deu caminhos. No meio de tantas agitações que nós vivemos, ele conseguiu ser puro e transmitir para nós que era possível sermos puros que nem ele. Era possível harmonizarmos com a consciência universal do Cristo e entendermos os meandros da nossa criação e elevarmos-nos à estatura de Cristo, à presença da nosso Pai, a nossa consciência, e realmente nos tornarmos deuses evoluídos, deuses a caminho de uma ascensão espiritual cada vez maior, como os grandes iniciados que pisaram esta terra o fizeram. Eles cuidaram. Todas as vezes que vinha a tentação para baixar as nossas frequências espirituais e fazer a gente voltar ao homem velho que eram. Todas as vezes que eles sentiam isso, eles voltavam ao seu pensamento para o Pai, a consciência universal. E ele então bebia de novo da fonte, harmonizava a sua consciência com ele e não perdia a condição de um com o Pai. E nós também, ele fez isso para mostrar para nós que todas as vezes que nós formos tentados, que esse leão tentar nos tragar, que nós estivermos sendo levados para as consciências inferiores de onde nós fomos arrancados, nós temos que nos interiorizar, aquietar o nosso coração e partirmos para a meditação e alinharmos de novo a nossa consciência com o Pai e beber dessa fonte universal, para que este Consolador permaneça em nós. O consolo é esse, meus amados. O Consolador é esse. É essa harmonização da nossa consciência pessoal com a consciência universal do Cristo. E fazermos juntos, através desta consciência, onde todas as coisas são feitas, todas as coisas que os nossos olhos
contemplam neste mundo, os nossos olhos físicos veem, antes estas coisas foram criadas na consciência universal. A nossa mente nos foi dada para ser a fonte de criação em nós. A nossa mente é uma fonte divina, materializada em nós, e por isso ela jorra pensamentos dia e noite sem parar, como os rios correm, nunca para, e nós não temos como fazer parar essa corrente de pensamento, a não ser que morramos do corpo, e mesmo assim continuará essa corrente sagrada a correr em nosso ventre, no nosso corpo espiritual, porque é atributo divino, meus amados. Então, foi para isso que o unigênito foi dado a nós, como mundo individual. E como mundo individual, e ele fala também transcendente para o mundo universal, o mundo universal de todos os nossos irmãos, de todo homem, de todo ser humano criado, cada um cuidando da sua estrela, fazendo a sua estrela brilhar. A cada vez que nós elevamos a nossa consciência para beber dessa consciência universal, nós estamos buscando fazer com que a nossa estrela da manhã brilhe, porque é a promessa de Jesus: aquele que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações e lhe darei a estrela da manhã. Está lá no Apocalipse. Estrela da manhã é esta, meus amados, é esta que já está em nós, que nós podemos fazer com que ela brilhe com grande esplendor, através das nossas obras ligadas à consciência universal do Cristo, que é esta luz universal que está à disposição de todos nós. E aí nasce dessa desarmonização, finalizando a nossa mensagem, é que nasceu a chamada vergonha. Por que a vergonha? Ele diz: olha, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Ele sabe que ele aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele sabe que as suas obras são contrárias à luz, então ele sente vergonha e ele quer ocultar para que as suas obras não sejam escancaradas como obras más, obras que produzem condenação em lugar de salvação. Mas ao contrário disso, o unigênito do Pai veio para que isso aqui cumprisse. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, que elas venham a público, o seu exemplo, o seu modo de vida, porque são feitas em Deus. O unigênito do Pai que em nós está é quem é o chofer dessas obras, não o nosso ego cego que toma a direção e não quer entregar para esse nosso grande chofer dado por Deus para governar as nossas obras. Amado, não foi apenas o Cristo Jesus, não foi apenas a avó Rosa, o santo irmão Alto, que foram unigênitos, que foram crísticos, que são consoladores. Não, Buda também foi um grande crístico aqui na terra. Maomé também realizou esse Cristo aqui. Os grandes mestres hindus também realizam, e eles buscam realizar cada vez mais esse Cristo aqui. Se estas luzes tivessem sido apagadas nesse planeta, esse planeta era escuridão pura, mas ainda é um planeta iluminado porque as luzes desses crísticos, esses homens crísticos que pisaram essa terra, estiveram sempre presentes no nosso meio. Isso para não citar outros e outros e outros e outros mais. Grandes homens iluminados como o teólogo Teilhard de Chardin, um francês muito bem-aventurado.
Foram essas luzes que mantiveram a consciência universal ligada à Terra, e nós aproveitamos dela hoje, e conhecendo a verdade nós estamos lutando para elevar a nossa consciência à estatura do Cristo e nos tornarmos como eles, luzes a brilhar neste mundo e ser sal da terra, enquanto nossos exemplos. São estas palavras, meus amados, a respeito do unigênito. Nós somos unigênito e primogênito do Pai também, porque somos únicos. Ninguém coincide um com o outro, somos únicos. Tomemos consciência disso, meus amados, e nós receberemos essa tão sonhada luz do Consolador que nos traz a paz universal, o reino dos céus para habitar conosco, aqui em plena vida, nesse mundão de meu Deus. Muito obrigado aos senhores pela atenção. Procurem devotar um tempinho da sua vida às meditações, porque só através desse aquietar do coração, da mente, do fechar a boca e não dizer nada, é possível entender a linguagem desse Espírito Sagrado do Cristo em nós, a consciência. Que o profeta e a avó abençoe a cada um dos senhores, que o Cristo abençoe grandemente e você seja banhado nas águas dele e as suas vestimentas, as vestimentas da tua alma sejam branqueadas pela paz e pelo amor. Amém.